O autismo, cientificamente conhecido como transtorno do espectro autista, é um transtorno no desenvolvimento neurológico da criança, que gera alterações na comunicação, dificuldade ou ausência de interação social e mudanças no comportamento. É um tema que gera muitas dúvidas, sobretudo na identificação dos sinais na criança, como também sobre os cuidados e tratamento. Nesta semana, aqui em Adamantina, o Siga Mais entrevistou Tiago Lopes, fundador e diretor do Instituto Farol, Centro de Excelência e Inovação em Autismo. Ele esteve na cidade a convite da fonoaudióloga Kelly Rufino. Tiago inicia nossa entrevista falando sobre o Instituto Farol, que fundou e dirige, e seu trabalho com crianças autistas. O Instituto Farol é um centro de excelência e de inovação em autismo. É um centro que tenta trazer inovação de fora do país, tratamento, avaliação, suporte para crianças com transtorno de desenvolvimento e com autismo. A gente tenta ir buscar essas fontes fora do país e trazer para o Brasil, para trazer inovação e tentar cada vez mais melhorar a qualidade do tratamento no Brasil. Então a gente oferece formação para profissionais, tratamento para as crianças, supervisão para tratamento para as crianças com autismo especialmente. Com as crianças com autismo tem 12 anos que eu estou trabalhando. Eu comecei trabalhando no Canadá, eu ainda morava lá na época. Isso comecei durante a graduação em psicologia lá no Canadá ainda. E sou pai de 2 crianças no espectro do autismo, mas já trabalhava com autismo quando os meus 2 chegaram. Então, no final das contas, hoje trabalho com autismo e vivo com autismo dentro de casa também. Tiago, a abordagem precoce, ela é decisiva para uma maior socialização e qualidade de vida da criança? Então, quando a gente vai olhar as evidências científicas, os estudos científicos, a precocidade, ou seja, começar o mais cedo possível o tratamento, é um dos principais fatores para que a criança consiga se desenvolver. Porque o cérebro tem muita plasticidade cerebral, ele tem muita capacidade de modificar as conexões cerebrais e permite que a criança com autismo se socialize mais, interaja mais, busque mais essa troca com as outras pessoas. Quanto mais tempo a gente demora para iniciar o tratamento, menor o resultado. Menos o cérebro tem aquela plasticidade, aquela capacidade de se modificar para aprender coisas novas e para mudar a tendência central do autismo, né? Que muitas das crianças com autismo têm muito pouca busca, muito pouco interesse social, tem muito pouca reciprocidade, não vai necessariamente brincar com os coleguinhas, imitar os coleguinhas, vai ter dificuldade de aprender a comunicar, a fazer gestos, a falar. E se a gente começa cedo, o cérebro é uma esponjinha, aprende muito mais rápido. Então, a intervenção precoce é o que tem de mais importante para a criança realmente se desenvolver. Tiago, e para os pais, quais são os sinais e como identificar e agir no caso como esse? Isso é uma coisa muito importante. Assim. Muitos pais acham que a criança não tem autismo porque ela não apresenta sinais clássicos de autismo. Mas existem sinais, assim, os sinais são amplos, tem vários. E a criança não precisa ter todos os sinais para ser considerada como estando no espectro do autismo. Então vamos falar de alguns que a gente vê mais frequentemente. A maioria das crianças com autismo, a maioria, nem todas, apresentam todos esses sintomas, nem todas apresentam todos esses sinais. Mas contato visual baixo, né? Ela não olha tanto no olho da gente. Algumas crianças com autismo vão andar na pontinha do pé, bem na pontinha do pé. Outras crianças com autismo vão ter a tendência de fazer flapping com a mão. Mas tem criança com autismo que não vai ter esses sinais especificamente. Mas muitas dessas crianças ainda não aprenderam a fazer gestos como tchau, como não, como apontar, como pedir para fazer dar. Muitas delas ainda não aprenderam a imitar as brincadeiras que a gente faz. Se a gente está cantando musiquinha e fazendo gestos, ele não vai necessariamente imitar esses gestos. Muitas das crianças não aprenderam a imitar ações que a gente faz com objeto. Eu pego um martelo e bato, por exemplo, a criança não imita ou imita só de vez em quando, muito raramente. Né? Uma criança de 2 anos, de 1 ano e meio, já imita praticamente tudo que a gente mostra. E muitas das crianças com autismo ainda não têm essa capacidade de imitar. Às vezes com 2 anos e meio, 3, e não imita com consistência, não imita com frequência. Né? Outras crianças com autismo vão ter tendência de ficar fixando luz, fixando ventilador, abrindo e fechando porta, abrindo e fechando gaveta. Algumas delas têm tendência de
ficar colocando coisa na boca o tempo inteiro. Outras têm tendência de ficar andando com algum objeto na mão o tempo todo. E aí lembrando, se a sua criança já apresenta alguns desses sinais, já é uma criança que está apresentando risco para autismo. Ela não precisa apresentar todos esses sinais, esses são só alguns deles. Tá? Então, apresentou alguns desses sinais, a gente tem que buscar ajuda, tem que buscar diagnóstico, tem que buscar um pediatra ou um neuropediatra que tenha essa capacidade de avaliar crianças com autismo. Porque nem todo pediatra ou neuropediatra é especialista nessa área, nem todo pediatra ou neuropediatra tem o hábito de avaliar crianças com autismo. Então é importante a gente também buscar uma referência que saiba identificar esses sinais, né? Tiago, o autismo, ele é um distúrbio que se tem tratamento e que se possa dizer que a criança está de alta ou é algo com o qual o portador convive a vida toda? Varia muito, mas no geral a resposta ao tratamento, sobretudo os tratamentos mais modernos, é absurda. A gente tem crianças que chegam no tratamento que não falam, que não olham no olho, que não interagem, que não fazem gestos. E 95% das crianças que começam antes dos 2 anos e meio esse tratamento e que fazem o tratamento correto, com intensidade, com a carga horária necessária, 95% dessas crianças vão desenvolver fala. Sendo que das crianças que não fazem tratamento nenhum, só 38% desenvolve fala. Outra coisa que a gente vê é, muitas das crianças com autismo vão aprender a fazer gesto, a comunicar, a interagir, a buscar, a brincar de forma funcional, a ser capaz de se integrar com as outras crianças. Mas quanto mais cedo começa o tratamento, maior a capacidade da criança aprender esses comportamentos. Quanto mais intensivo for o tratamento, de qualidade, maior a chance dessa criança também ter uma reabilitação. Então você tem muitas crianças que fizeram tratamento há alguns anos atrás, que hoje estão se tornando adolescentes, que têm um convívio praticamente típico. Ainda tem algumas coisinhas do autismo, mas vão para a escola, namoram, arrumam emprego, entram na faculdade, têm uma vida praticamente normal. E muitos deles têm uma vida normal, sem praticamente nenhuma diferença em relação às pessoas que têm um desenvolvimento típico. Agora, o tratamento faz toda a diferença nesse caso. Então não existe cura para o autismo, mas é um transtorno que tem uma capacidade de reabilitação e de desenvolvimento muito grande, desde que a gente comece o mais cedo possível, com qualidade, com intensidade. A abordagem multiprofissional correta à criança, que resultados ela pode trazer? E nisso é muito importante a gente fazer uma avaliação específica das necessidades da criança. Nem toda criança com autismo precisa de todos os profissionais atuando ao mesmo tempo. E a gente tem que ter um cuidado muito importante para saber otimizar. Porque as pessoas falam, não, mas vou colocar em todos os profissionais, o plano está dando acesso, ou eu tenho dinheiro para pagar, mas esquece de uma coisa. Tempo é um recurso absurdamente precioso para uma criança com autismo. Se ela está perdendo tempo fazendo um tratamento que ela não precisa, ela poderia estar aprendendo coisas mais necessárias naquele momento. Então é muito importante que a gente tenha um supervisor que centralize esse tratamento, que faça esses direcionamentos. Tem criança que vai precisar de mais horas de fisioterapia. Tem criança que não precisa de horas de fisioterapia porque o desenvolvimento motor está indo bem. Tem criança que vai precisar de mais fono. Tem criança que vai ter que primeiro fazer um trabalho para desenvolver jogo, atenção, imitação, gestos, para aí depois sim a gente aumentar a carga horária de fonoaudiologia, por exemplo, porque aí sim ele vai se beneficiar daquele trabalho. Tem crianças que têm transtornos sensoriais muito mais fortes, que têm alta sensibilidade a barulhos fortes, a luz, que tem sensibilidade a cheiro, a textura, a gosto, e que vai precisar muito mais de um trabalho, por exemplo, sensorial junto a uma terapeuta ocupacional. Então, depende muito das necessidades, dos sintomas, das características específicas de cada criança. Mas se a gente não trabalha junto, muitas vezes vai ficando um buraquinho para trás no desenvolvimento da criança e lá na frente o impacto é muito grande. Então, ter uma equipe multiprofissional é absurdamente necessário, mas mais importante do que a equipe multidisciplinar
é alguém que coordene, que supervisione e que ajude a integrar todos esses profissionais, que ajude a ter uma visão de saber e ajudar a família a saber que hora eu vou colocar carga horária, qual a carga horária e qual a intensidade para cada um dos profissionais. Alguém tem que assumir essa coordenação, geralmente é o supervisor. E em relação aos pais, de que forma eles são orientados nessa abordagem do tratamento à criança? Isso varia muito também de família para família. A gente tem sempre que olhar para a realidade de cada família. Tem família que os dois pais trabalham e que não tem condição de acompanhar tão de perto o tratamento. Nesses casos, o que a gente faz geralmente é pedir para os pais acompanharem pelo menos a supervisão, assistir um pouco as filmagens, né? Porque o ideal é a gente filmar cada uma das sessões de intervenção, porque dessa forma os pais podem ver o que está acontecendo. E vendo as sessões de terapia, eles aprendem com aquilo que a gente está fazendo. Então existe uma prática entre muitos profissionais que é de, às vezes, fechar a porta, deixar os pais na recepção e atender a criança lá dentro. O pai não vê o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo, não é o ideal. O ideal é ter um espelho, um espião que ele possa olhar por trás. O ideal é eu filmar e disponibilizar as imagens, a filmagem para os pais poderem assistir a sessão de terapia. E aquela coisa de eu ficar falando com os pais só na porta também. Vem cá, traz o filho para a sessão da fonoaudióloga. Na hora que está saindo, ela vai lá e fala, ó, faz isso, 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 e manda os pais embora. Mas os pais não entendem necessariamente o que precisa ser feito só com alguma explicação de corredor. Então, muitas vezes é bom colocar os pais para dentro da sessão, ensinar eles as estratégias de estimulação, mas tudo isso depende muito da realidade de cada família. Quando a gente tem alguém da família que tem disponibilidade, eu gosto muitas vezes de formar ela como se eu estivesse formando um novo terapeuta. Para ela, não para ela virar um terapeuta, mas para ela saber estimular a criança em todas as horas do dia. Vai dar banho? Ao invés de eu simplesmente, vem cá moleque, deixa eu te esfregar o menino e lavar o menino, ele vai poder brincar, estimular, ganhar contato visual, interagir, ensinar a criança a apontar, a falar. E tudo isso dá para fazer com o mesmo tempo que eu ia dar o banho. Vou trocar a fralda? Estou estimulando. Vou alimentar a criança? Estou estimulando. Então, para as famílias que têm essa possibilidade de engajamento, geralmente eu acho que o ideal é a gente realmente abrir a supervisão, disponibilizar o vídeo das sessões, deixar os pais entrarem nas sessões e oferecer formação para que eles possam também estimular em casa. Esse é o cenário ideal. Tiago, em relação às interações sociais, convivência escolar e outras trocas, a sociedade e as instituições estão sabendo lidar com a criança autista? Eu comecei a trabalhar aqui e oferecer aqui no Brasil suporte há uns 5 anos atrás. E a diferença que eu vejo, tanto no nível dos profissionais, quanto na capacidade dos profissionais de compreenderem o que é o autismo, de perceberem a existência do autismo e dar suporte, tem melhorado sistematicamente. Cada vez tem ficado melhor. Mas, quando a gente para olhar, não faz parte da grade básica da psicologia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, da fisioterapia, da pedagogia. Para a maioria dos cursos do Brasil, o autismo não faz parte da grade básica de formação desses profissionais. Então, a gente vê muito professor, por exemplo, que não teve tanta experiência, que não sabe os marcos do desenvolvimento, que não sabe distinguir os sintomas, os sinais. É claro que ele não é um médico e não tem que fazer uma avaliação diagnóstica, mas ele é o primeiro a ver aquela criança cotidianamente, a poder comparar com as crianças que estão ali na sala de aula, a poder identificar os sinais de risco e já acionar a família para que o tratamento chegue mais cedo, né? Então, eu vejo que ainda falta muito no Brasil a gente ter um cuidado de revisar as grades de formação das graduações para trabalhar um pouco mais com autismo, porque todo professor de nível básico vai acabar tendo um aluno com autismo dentro da sala de aula. A frequência dessas crianças na sala de aula é muito grande, então eu acho que a gente tem que ter uma revisão para que a gente ofereça um pouco mais de oportunidades. Hoje tem muito curso online, inclusive, específico para professores, específico para fonoaudiólogos, específico para fisioterapeutas, específico para psicólogos. E eu acho que buscar informação é absolutamente necessário, nem que seja para conhecer o mínimo, porque senão eles vão ter muita dificuldade na lida com essas crianças.
Tiago, hoje são evidenciados muitos casos de autismo. Há algum fator biológico congênito ou hoje são maiores o acesso a informações, diagnósticos e tratamentos? Bom, existem alguns fatores que a gente observa, mas o principal é que a gente está muito mais alerta aos sinais do autismo. Ah, mas tem crescido demais os casos de autismo. Mas se você pega a curva de número de casos de deficiência intelectual, ela tem regredido na mesma ordem, no mesmo nível. O que acontecia? Muitas das crianças que hoje recebem um diagnóstico de autismo, antigamente recebiam um diagnóstico de deficiência intelectual, que na época a gente chamava simplesmente de retardo mental, né? Ah, não, essa criança tem um retardo mental. Pronto. E não sabia distinguir se a criança tinha uma deficiência intelectual, se ela tinha uma síndrome, se ela tinha um transtorno global de desenvolvimento, se ela tinha autismo. Hoje a gente está sendo muito mais capaz de distinguir essas coisas. Então a curva de crianças com autismo aumenta, mas a de deficiente intelectual diminui. Porque muitas dessas crianças que seriam identificadas como deficientes intelectuais, hoje na verdade são identificadas como autismo, e isso é muito importante. Porque muitas dessas crianças que a gente identifica com autismo e elas recebem o tratamento adequado, no futuro elas não vão ser deficientes intelectuais, né? Porque o autismo tem uma capacidade de resposta muito maior do ponto de vista cognitivo e de desenvolvimento do que muitas das síndromes que levam à deficiência intelectual. Então, saber separar esses dois grupos, saber identificar o autismo, tem trazido uma oportunidade de desenvolvimento para essas crianças muito grande. Então, muitas pessoas falam, agora tudo é autismo, mas antes tudo era deficiência intelectual. A gente agora só está sabendo distinguir uma coisa da outra. Teve também uma modificação na percepção do que é o autismo. Antigamente a gente achava que o autismo era só aquela criança que fazia flapping, não olhava no olho, fixava a luz, fixava o ventilador, abria e fechava a porta, corria de um lado para o outro. Hoje a gente percebe que crianças que não compreendem regras sociais sutis, crianças que têm dificuldade de interação, que não iniciam interação, que não buscam brincar com o parzinho, que têm dificuldades de imitação, também estão no espectro do autismo. Muitas vezes mais leve do que aquela criança com autismo clássico, mas também faz parte do mesmo grupo de sintomas. Então nós temos um diagnóstico que é mais amplo, nós temos uma capacidade maior de reconhecer essas crianças e por isso esses casos têm crescido. Tiago, se você estivesse, por exemplo, diante, nesse momento, de um pai que recebesse o diagnóstico de que um filho ele tem autismo, qual a sua mensagem para esse pai? Eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes quando a gente vai conversar com um pai que acabou de receber o diagnóstico. O primeiro deles estamos em 2022, nós não estamos em 2010. Onde a gente não tinha tratamento, onde a gente não sabia o que fazer, onde o acesso aos serviços era muito mais complicado. Então, hoje, existe o que fazer. Mas custa muito caro. Mas eu consigo pagar 1 hora, então eu pago 1 hora de um supervisor, porque ele vai ensinar alguém da família, e esse alguém da família pode fazer a estimulação. Tiago, mas não é ideal. O ideal é os profissionais, verdade, mas se eu só tenho recurso para pagar 1 horinha, que seja de alguém que vai me ensinar o que fazer. Eu não tenho recurso de pagar nem 1 hora. Tem muito conteúdo na internet. Tem muitos pais que às vezes eu encontro e falam, meu filho aprendeu a chutar a bola por sua causa. Meu filho aprendeu a apontar por causa dos vídeos que você fez. Então, é o cenário ideal? Não, mas na escassez de recursos, tem muito material na internet, inclusive muito material gratuito. Mas é muito importante que a gente saiba, primeiro, nós hoje temos recursos. Em 2022 a gente tem muito recurso para trabalhar com as crianças com autismo. Segunda coisa, a intensidade do tratamento é muito importante. Criança com autismo precisa de 15 a 20 horas de estimulação por semana. Tiago, mas eu não tenho condição de pagar a terapia. Então vamos aprender essa estimulação e todo horário livre que esse pai, que essa mãe tiver, vamos revezar e vamos fazer essa estimulação. Porque se eu não faço essa estimulação cedo, lá na frente, a dificuldade e a qualidade de vida da família inteira vai ser muito prejudicada. Então a terceira coisa que eu diria comece agora, comece o mais cedo possível. Não vamos ficar negando o diagnóstico,
Tem uma dificuldade, gente? Vamos buscar, vamos compreender o que está acontecendo. Porque quanto mais rápido eu entendo o que está acontecendo, mais rápido eu posso agir e melhor o resultado no futuro. Então, essas seriam as 3 coisas que eu diria. Primeiro, esperança, porque hoje tem o que fazer. Segundo, vamos buscar os recursos. Se eu tenho condições de pagar tratamento, eu pago. Se eu não tenho, eu busco planos. E se eu tenho plano de saúde, eu aciono o plano de saúde, eu busco o suporte do plano de saúde. É um direito, né, ao tratamento. Faz parte, está no rol das síndromes e dos transtornos que tem que receber suporte do plano de saúde. Se eu não tenho plano de saúde e eu tenho condição de pagar uma hora de profissional, vamos pagar essa hora de profissional para ele me ensinar o que fazer. Se eu não tenho condição, vamos buscar na internet, mas alguma coisa tem que ser feita. E terceiro, comece o mais cedo possível. Intensidade e precocidade. É isso que eu falaria para os pais. Não percam a esperança, mas também não fiquem parados olhando e esperando o tempo passar. Thiago, para encerrar, você falou dos conteúdos que estão disponíveis na internet. Sobre os seus conteúdos, como o público pode acessá-los? Bom, tem principalmente 2 vias. A primeira delas é o canal no YouTube, o canal do Instituto Farol. É um canal que hoje tem mais de 130 mil inscritos, é um canal que tem, acho que nós estamos aproximando de 250 vídeos já. Não são vídeos simplesmente explicando o que é o autismo, tem alguns explicando o que é o autismo, mas a imensa maioria dos vídeos são vídeos práticos, que te ensinam como é que eu ensino meu filho a apontar, como é que eu ensino meu filho a fazer gestos, como é que eu ensino meu filho a falar, como é que eu ensino... Que é claro que não substitui o profissional, mas nos casos em que eu não tenho acesso a esse profissional, é uma ferramenta fundamental. É claro que não substitui o profissional, mas quando eu quero dar suporte ao trabalho que o profissional já está fazendo, eu saber como fazer também vai ser muito importante. Então, o canal no YouTube do Instituto Farol, tem também no Instagram, a gente sempre posta dicas, né, também já é uma página relativamente grande, já tem mais de 100 mil seguidores lá, e tem, acho que já estamos chegando perto de 500 postagens de conteúdo, que geralmente é conteúdo que traz dicas para que os pais profissionais saibam como estimular. No site também do Instituto Farol, nós trazemos vários cursos online, geralmente num custo mais acessível. Agora, fora do Instituto Farol, você também tem vários canais no YouTube que, se você digitar autismo, como ensinar meu filho a... Escolhe alguma coisa que você quer ensinar. É chutar bola? Como ensinar meu filho com autismo a chutar a bola? Joga no YouTube, vai aparecer 3, 4 vídeos te sugerindo, vai descobrindo o pessoal que produz conteúdo, né? William Shimura, vai buscando o pessoal que produz conteúdo e esses canais vão auxiliar vocês. Então não precisa ser necessariamente o Instituto Farol. A gente tem muito material, mas tem outros grupos que também possuem muito material. Sabendo buscar, gente, hoje ninguém fica sem informação. Tiago Lopes, do Instituto Farol, esteve em Adamantina a convite da fonoaudióloga Kelly Rufino. Na cidade, ela atua como supervisora e articula o atendimento à criança junto à equipe multiprofissional e seus familiares. Eu hoje, no caso, frente ao autismo, eu trabalho na linha aí de ser uma supervisora, né? Onde eu treino as assistentes terapêuticas para que elas possam fazer a intensidade de horas das crianças, tá? Que são essas 15 a 20 horas semanais que essas crianças precisam realizar. Em relação ao envolvimento, eu procuro sempre envolver toda a família, né, nesse processo. Eu sempre coloco a família dentro da sala para que ela possa participar da intervenção, porque há casos, né, de famílias que têm essa vontade de estar explorando cada vez mais essas habilidades que a criança precisa desenvolver, né? Então, eu procuro sempre envolver nesse sentido. E as assistentes terapêuticas também, de uma forma semanal, sempre elas vêm acompanhadas, né, da criança, que elas assistem nas horas intensivas, onde a gente refina, né, o trabalho dela em relação às crianças. E além do mais, assim, né, até passando um pouquinho à frente, Cássio, até um dos motivos pelo qual eu quis trazer, né, o Tiago aqui na minha sala, nesse ambiente, né, para estar atendendo
as crianças no qual eu assisto, né, com esse diagnóstico de autismo, para que assim ele possa ver de perto cada uma delas, né, e assim ver o que falta, qual é a necessidade, qual é a prioridade de cada uma delas, né, nesse momento, porque dentro do Denver existe algo que a gente chama de árvore de decisão, né? Então eu quero que ele veja e que, se for necessário, né, que fazer alguma mudança ou algo que seja que essa criança vai ter um boom, vamos colocar assim, né? Se ela investir mais horas numa fisioterapia, mais horas numa terapia ocupacional e assim por diante. Então eu trouxe ele para que ele, com a experiência que ele tem, o olhar que ele tem, ele possa proporcionar isso para as crianças que eu atendo. Ela conta como se deu o convite para trazer Tiago Lopes à Adamantina. Então, desde que eu fiz a formação, né, a gente não deixa de se atualizar em relação ao autismo, né? Porque o autismo é uma patologia que a cada, assim, o tempo passa e a gente sempre tem que estar se atualizando, né? Então, diante de todo esse processo, eu tenho muita admiração pelo trabalho que ele faz e pela formação que eu fiz lá no Instituto Farol, né? Que isso me proporcionou a trazer, assim, a fala de muitas mães, né? O Denver trouxe o meu filho de volta para mim. Então, e além do mais, né, que ele pôde agora, né, nessa explanação aí, falar da importância da precocidade, né? E o quanto isso é importante e o quanto isso traz de benefício para as crianças, né, em relação à intervenção. Em Adamantina, saiba onde a fonoaudióloga Kelly Rufino atende. A minha clínica fica, né, aqui na Rua 9 de Julho, né, inclusive na Clínica 9 de Julho, 339. As redes sociais, né, eu tenho o Instagram como Fono Kelly Rufino e o Facebook, né, também como Kelly Prestes Rufino. Então, nessa rede social eu coloco bastante conteúdo, né, inclusive posto reels, né, bem assim, interativos, né, com comunicação assim bem simples para que as pessoas possam ver as informações de uma forma um pouco mais divertida, né, e vou alimentando com conteúdo a respeito de vários assuntos.